Bom, a gente perdeu o sinal aqui, a conexão, falando de amor. Acabou o amor pela metade. Mas ok, conseguimos agora recuperar, né? Vamos em frente. Você quer retomar, continuar falando sobre Não, a olha, evolução eu de até amor? já Pode? esqueci, mas eu acho que estava na última palavra já, então não me lembro mais. Vamos deixar, acho que vamos deixar encerrado, né? Tá bom. Agora, parafraseando Caetano Veloso, existimos, a que será que se destina? Aí vamos falar de poesia ou vamos falar de uma das maiores questões existenciais aí, né, do ser humano. É, eu acho que não é muito romântico a visão que eu tenho, a visão hoje, muito mais do ponto de vista científico, como nós chegamos até aqui, e nessa visão nós não passamos de um acidente, né? Nós não gostamos muito disso, o ser humano não gosta muito disso, porque se sente minimizado na sua importância, imponência, só que um, um acidente, aí, vários acidentes aí evolutivos nós fizeram chegar até aqui, e, e não tem um motivo específico, então, a que se destina cada um de nós, já que nós temos uma consciência que somos o único animal que tem uma consciência nesse nível que nós temos, cabe a nós descobrir qual é esse destino, ou fazer valer a pena, né? Criar um destino para a sua própria vida, na sua maneira de viver. Eu acho que é muito mais por aí do que algo planejado ou incrível que nos colocaram aqui para a gente fazer alguma coisa. Não, a gente nasceu, assim como o cachorrinho que está ali nasceu também, células se reproduzindo, só com a diferença que nós temos a condição de ter autoconsciência e de pensar sobre o futuro, sobre coisas abstratas, sobre o passado. Então, nós precisamos desse sentido agora, porque a nossa mente está muito sofisticada para a gente simplesmente não pensar nessas questões. Mauro, seus interesses já te levaram por onde nessa vida? Puxa vida, tu diz assim, uma retrospectiva de várias etapas, digamos assim, porque Porque geralmente os nossos interesses são os nossos interesses que nos conduzem, né? Eu vejo que é necessário que a gente tenha um interesse para conduzir a nossa vida com consciência, escolhendo. E pelo que até onde eu sei, você já passeou por muitos um caminho não no sentido de lugares, né, mas já fez várias coisas assim diferentes umas das outras e então eu queria que você contasse isso um pouco, sabe? Porque foi pelos seus interesses, né, que seu interesse te fez se formar como engenheiro, a ter uma empresa, entendeu? Nesse sentido, que por onde já te levou ou te levaram os sim, seus é assim, interesses? né, essa pergunta está no nível, digamos, físico, profissional, né, pessoal, assim. Sim, bom, é, eu disse que fui por muitos locais, eu acho que fui muito poucos, eu gostaria de ter ido pelo mundo inteiro, mas ainda é cedo, ainda dá tempo, mas eu fui, eu me formei aqui na Universidade Federal de Santa Maria, e aí o meu objetivo nunca foi imediatamente começar a trabalhar, foi viajar e conhecer outras universidades, ou conhecer locais diferentes, né? E aí o que surgiu foi a Unicamp, que nessa área, junto com a USP, são as duas mais conceituadas, pelo menos eram na época na minha área. E eu consegui entrar na Unicamp, na pós-graduação lá. Então eu acabei indo para Campinas
vivi 10 anos lá em Campinas, ou aí em Campinas, no caso, porque, e foi uma experiência incrível, assim, eu gostei muito de São Paulo, só conheci pessoas incríveis, tanto no círculo da universidade, que eu frequentei, quanto fora dela, e é impressionante como as pessoas gostam, né? Eu sou gaúcho, né? Como eu já disse, como as pessoas gostam dos gaúchos ali em São Paulo. Gostam muito de contar piada de gaúcho, denegrindo gaúcho, mas na verdade todo mundo que eu conheci, de verdade, gostam dos gaúchos. Eu fui muito bem recebido, assim, em todos os âmbitos, por todo mundo em São Paulo. E então foram 10 anos bastante interessantes, né? Nesses 10 anos eu fiz curso de mestrado e doutorado e dei aulas na Unip, uma coisa que eu não gosto de fazer, na verdade. Talvez essas aulas tenham sido importantes para eu ter certeza absoluta que eu não queria seguir carreira acadêmica, que seria a carreira ali mais óbvia a ser seguida no final. E, e eu tive também a oportunidade de trabalhar com cana-de-açúcar. A minha área, eu queria sair um pouco da área exatamente da elétrica, quando eu fui para lá. Eu entrei no departamento de otimização de sistemas, que pode trabalhar com várias outras áreas, né? E aí, né, eu queria alguma coisa relacionada com agricultura, alguma coisa com logística, com otimização em áreas que são pouco, e acho que ainda são pouco usadas, e acabei, meu orientador me permitiu, eu sou muito agradecido a ele naquela época, porque geralmente os orientadores botavam num caminho rígido, que já era uma linha de pesquisa deles, e eu tive a sorte de ter um orientador muito flexível que permitiu que eu fizesse uma tese totalmente fora da casinha, com otimização da logística de colheita de cana-de-açúcar, né? E aí eu acabei viajando bastante em função disso, para o interior de São Paulo, inicialmente, para Goiás, algumas usinas que tem lá. E depois de alguns anos, eu decidi transformar a minha pesquisa em um software utilitário para ser usado ali no planejamento e controle do transporte de cana-de-açúcar. Aí nessa época, sabe que até então o meu sonho era ser programador, ter uma software house, programador. Nessa época, eu trabalhei, eu trabalhava 16 horas por dia, na frente do computador. Eu acordava às 6 da manhã, sentava e ia assim, o dia inteiro. É uma coisa absurda, porque é um software bastante complexo e eu desenvolvi sozinho e ainda tinha outras atividades paralelas, como dar aula, e ainda estava no curso ainda de doutorado. Foi uma época assim que eu não repetiria jamais, mas foi bom já que eu vivi. Me ensinou muita coisa, mas eu não repetiria hoje porque é uma carga absurda assim de trabalho. E aí eu viajava para as usinas, viajava, por exemplo, a Mato Grosso, para a usina Itamaraty, onde eu instalei o sistema lá, na região da Alta Mogiana também tinha uma usina lá, e algumas outras. Depois eu acabei ficando só com uma, uh, e alguns anos atrás, eu ainda ia a São Paulo, eventualmente dar consultoria nessas usinas que eu tinha usado meu software, mas eu fui abandonando gradativamente. Não podia abandonar, a menos que eles abandonassem primeiro, mas eu já estava muito envolvido aqui com uma empresa, com muitos funcionários, com muitas atividades, e embora financeiramente fosse muito bom, isso já estava se tornando um peso. A única coisa boa é que eu visitava todos meus amigos ali em São Paulo, aproveitava uma vez por ano, só que começou a se tornar um peso porque a área de programação era uma programação matemática, um simulador, com controle gráfico das coisas, era muito pesado para te não ser um programador durante o ano inteiro. Então, em uma semana, duas, eu tinha que recuperar. Quando tu programa dia e noite, tu tá afiadíssimo, né? Uma coisa que tu faz já quase que nem dirigir.
Agora, quando tu faz isso só, um sistema muito complexo de compilar e de fazer rodar, e tu só faz isso uma vez por ano, é bem complicado, né? Se tornou muito pesado, e aí, um momento lá, acho que outra empresa, depois de muitos anos, convenceu eles a uma outra solução, e eles optaram, né, por não me chamaram mais, e eu também não fui atrás, porque eu já estava querendo focar só aqui, né, focar numa coisa só. Mas então eu fiquei esses 10 anos lá e voltei. Quando eu voltei para cá, essa minha cidade aqui não tem empresas grandes que eu pudesse trabalhar na área de otimização de sistemas, e eu optei por fazer uma coisa totalmente, começar do zero. Então eu peguei e abri essa empresa a partir de uma invenção, a pequena invenção. Eu queria alguma coisa relacionada com gaúcho, com chimarrão, que eu tomava muito chimarrão, porque eu viajei. Passava programando o dia inteiro, passava tomando chimarrão o dia inteiro. E quando eu viajava para as usinas, principalmente, bom, qualquer usina que fosse, porque em São Paulo não tem o hábito de chimarrão que nem aqui no sul, então tu não consegue uma água aquecida da maneira correta para o chimarrão. Ela não pode ser fervida, ela não pode ser fria demais, nem quente demais, ela tem que ser ali na faixa de 78 graus. Tem umas frescuras envolvidas aí com isso, mas que fazem a diferença para quem toma. E eu acabei começando a desenvolver o meu próprio... Tentei comprar os que já existiam lá, os aquecedores, ebulidores de água, mas para levar junto quando eu viajava. Mas nenhum era satisfatório. Eu acabei desenvolvendo um com controle de temperatura e tal, para mim usar nessa situação. E depois, quando eu pensei em voltar para cá, eu pensei em, mas quem sabe eu dou uma garipada e tento fazer, porque não existia nada parecido aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu acabei desenvolvendo um aquecedor elétrico, com controle eletrônico de temperatura, que é específico para o chimarrão, que bota direto dentro da térmica, e que agora não existe mais, porque desde uns anos atrás isso eu encerrei, né? Mas então eu desenvolvi isso, vim para cá, mas comecei do zero, foi bastante difícil, tinha que desenvolver uma tecnologia, depois de desenvolver a tecnologia, eu tive que, porque eu criei toda a parte eletrônica, a parte física, a parte elétrica, e depois disso eu tinha que abrir mercado para um produto que não existia no mercado. Muito diferente, né? Tu vender sapato, todo mundo usa sapato, precisa de sapato, e já tem um conceito de quanto custa e onde comprar. Só vai variar se é mais caro, mais barato, se é mais legal ou menos. Mas um produto novo para botar no mercado, tu tem que ter cacife, tu tem que insistir muito até ele se tornar, até as pessoas pensarem nele como uma coisa que faz parte do seu dia a dia, né? Então, eu apanhei bastante e não foi nada fácil. Foi alguns anos, assim, trabalhando muito daí nessa outra área. E depois desenvolvendo uma outra conjunto tive que desenvolver um conjunto de outros produtos, porque só um produto tu não consegue chegar no mercado, porque é um produto caro, um produto elitizado. E isso foi o que eu fiz quando eu voltei para cá, né, durante 15 anos praticamente do zero, desenvolvimento do produto, desenvolvimento do mercado e tal, até que eu consegui desenvolver uma marca que ficou bastante famosa, digamos assim, no estado inteiro, embora infelizmente é um mercado bem limitado, porque, né, basicamente é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná que tomam chimarrão, no mundo, talvez. Pelo menos no estilo que a gente toma, né? Tem algumas outras partes do mundo hoje que tomam, mas não com os apetrechos que a gente usa aqui, né, dessa maneira. Bom, então, mas foi muito bom, porque eu tive a oportunidade também de viajar muito nessa época. Por um lado, eu sempre digo que a gente, isso é até uma frase que não é minha, mas é uma frase que era do meu orientador, ele dizia, antes de colher, de tomar o néctar dos deuses, a gente tem que estar disposto a beber o fel. Ele dizia, se referindo à pesquisa, que a gente era muito trabalho para depois chegar no resultado. E aí eu digo a mesma coisa aqui, né? Então, a coisa que eu mais odeio no mundo, que eu menos tenho vocação, é vender.
vender alguma coisa. Eu sempre falei, não, jamais eu vou vender nada, não sou vendedor, não gosto, não quero. Mas fazia parte, né? Eu não tinha, a empresa estava iniciando, eu tinha que ser a parte técnica, administrativa, mas eu tinha que vender também. Então, mas foi bom porque eu viajei, conheci bastante aqui o estado, saí e viajei por todos os pequenos municípios por aí por um bom tempo, até formar uma rede. Aí depois aí depois sim, chegou a um certo nível que daí justificava ter alguém só para vender e, e depois por telemarketing, né, organizei tudo quando já tinha mercado consolidado para fazer isso por telemarketing. Mas teve muitas coisas boas, né? A gente aprende bastante numa empresa também, 40 funcionários, a gente aprende muitas coisas também, né? Tudo tem aprendizado, né? E, e é isso, né? Assim, falando resumidamente sobre os locais que eu fui, por que eu fui, essa é a história, né? Até aqui. Esses lugares, eles nunca se resumem quando a gente vai buscando pelos nossos interesses, esses lugares nunca se resumem só ao lugar em si, né? Mas no lugar da situação, né? O seu encontro com o orientador, o seu encontro na universidade com pessoas, seu encontro nas usinas com outras pessoas, montar uma empresa depois de voltar para aí, vai nos colocando em situações diferentes, em circunstâncias diferentes na vida e que vai contribuindo para a nossa construção, né? Tem mais coisas além dos lugares ali, muito legal. Sim, sim, sim. Uma coisa que eu sempre tive bem claro e que só se salientou, se ficou mais forte em mim nesse tempo todo, é que eu percebi que eu sou apaixonado por viajar, né? Quando eu morava em São Paulo, tinha outros meios bem mais fáceis de voltar, mas sempre que possível eu gostava, mesmo que eu tivesse que dirigir. Na época as estradas eram terríveis, às vezes levava quase 24 horas dirigindo. Eu gostava, eu sou apaixonado por dirigir e viajar, seja em na circunstância que for. Aqui também, embora tinha essa parte de vender, que é horrível, que eu não gostava, mas eu tenho capacidade. Eu gosto de fazer aquilo que eu não gosto, para não ficar sempre no ponto naquele ponto de conforto. Então, claro que eu não quero fazer aquilo para sempre, porque daí é uma coisa que eu realmente não gosto, mas eu fiz precisando. E também daí eu viajava, era muito bom essa parte de viajar, né? Entrar no carro e ficar dias rodando para lá, para cá, conhecendo locais. Isso é uma coisa que me dá uma satisfação absurda, né? E isso, obviamente, está nos meus planos futuros, né? Mas eu vou falar até por aqui, mas viajar mais é uma coisa que eu pretendo fazer, né? Daqui para frente.